A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos em Jerusalém, no século I, ele foi crucificado pelos romanos. Os evangelhos dizem que ele foi enterrado numa tumba. E 2 dias depois, Maria Madalena, um de seus discípulos mais próximos, encontrou a tumba vazia. Mas segundo o Evangelho de Mateus, havia uma outra história após a morte de Jesus. E embora o Evangelho a considere uma mentira, diziam que os discípulos de Jesus levaram secretamente o corpo de seu mestre com a intenção de lhe dar um sepultamento permanente. Se isso for verdade, de acordo com as práticas funerárias do século I em Jerusalém, o corpo de Jesus teria sido levado para uma tumba da família escavada na rocha. Uma vez que ele foi crucificado por insurreição, este segundo sepultamento teria sido feito em segredo por seus discípulos mais próximos. O corpo de Jesus recebeu uma mortalha e ficou ali para se decompor. 1 ano depois, seus discípulos retornaram, dessa vez acompanhados por sua família para a cerimônia final de sepultamento. Maria, mãe de Jesus, compareceu à cerimônia. Maria Madalena também estava presente. Seus irmãos Simão, José, Judas e Tiago prepararam os ossos de Jesus para o sepultamento final, colocando-os numa urna de calcário chamada ossário. O nome de Jesus foi inscrito na lateral. Depois, o ossário foi posto em um nicho na câmara interna e lacrado para sempre na tumba de sua família. זה היה יום שישי לקראת צהריים, ממש מול החלון של הבית. זה היה אתר בנייה שהתחילו לבנות אותו. כדי לבנות היו עושים פיצוצים בהר, היו מפוצצים עם דינמיט את ההר, ואז בתור ילדים מסקרנות רצנו לראות מה קורה ואיפה זה. ואחרי שהיה את הפיצוץ וכל האבק שקע, מה שראיתי בעצם מרחוק בהר, ראיתי איזה מערת קבורה, יש לה משולש עם העיגול, וזה היה הרבה יותר מכוסה. Na primavera de 1980, em Talpiot, ao sul de Jerusalém, as explosões numa obra expuseram a entrada de uma tumba funerária. Sua idade, 2000 anos. הבן שלי מגיע, הוא הגיע בריצה הביתה. אמא, הבונים רוצים להרוס מערת קבורה שהם מצאו. אז התחלתי להתקשר לכל מיני ארכיאולוגים שחיפשתי דרך הטלפון, וזה כמעט לא היה אף אחד. המשטרה כדי לעצור את הפיצוצים. העובדים הלכו הביתה, כי גם זה היה אחד. Nessa manhã de domingo, sob pressão dos empreiteiros, uma equipe de arqueólogos foi chamada para escavar. Eles só tinham 3 dias. Depois, a tumba seria lacrada e cimentada. Havia um grande talude com tratores, escavadeiras e caminhões indo em várias direções. E bem no centro desse talude havia um buraco aberto que descobrimos ser a entrada para a tumba de Talpiot. Acima da entrada, havia uma fachada singular, uma asna feita com cuidado e um círculo que confundiram os arqueólogos. Não há dúvida de que os símbolos na fachada da tumba de Talpiot significavam algo. É improvável que a pessoa ou a família que veio esculpir a tumba tivesse feito isso a esmo. Aquilo devia simbolizar alguma coisa. O que simboliza, eu não sei, mas é muito raro achar esse tipo de ornamentação numa tumba simples.
Shimon Gibson, um jovem topógrafo na época, foi um dos primeiros a entrar. Era seu trabalho registrar o layout. Foi ótimo e muito emocionante entrar na tumba que fora escavada na rocha. Havia uma câmara central e reentrâncias nas paredes para a colocação dos corpos. Havia lóculos que se estendiam em várias direções. Era muito importante obter o máximo de detalhes arqueológicos possíveis sobre o local. O plano detalhado de Gibson registrou cada centímetro do interior da tumba. A partir de uma grande câmara interna, havia 6 cavidades profundas chamadas lóculos ou cocrim, em hebraico. E dentro desses cocrim, os arqueólogos encontraram 10 pequenas urnas de calcário, também chamadas de ossários. Os ossários foram rapidamente transferidos para o Museu Rockefeller, em Jerusalém, sob a direção do Instituto de Antiguidades de Israel. Os ossos e os restos que ali estavam foram ensacados, encaixotados e colocados de lado para um novo sepultamento. Certas decisões foram tomadas pelo Instituto de Antiguidades de Israel, que considerou os pedidos da comunidade judaica ultra-ortodoxa de Jerusalém e entregou os ossos que haviam sido analisados e examinados por antropólogos para o sepultamento. E então começou o processo de catalogar as caixas de ossos antigos. Por volta de 1980, mais de 1000 ossários haviam sido encontrados, mas só 20% deles traziam o nome dos mortos. Aqui, descobriu-se que 6 dos 10 ossários tinham inscrições. Não são inscrições monumentais, não tinham a intenção de serem vistas e examinadas por todos, e não estavam ali para honrar os mortos. Estavam ali para quando os familiares viessem e começassem a mudar as caixas de posição para poder colocar outra nova, eles soubessem quais eram e a quem pertenciam as caixas. O registro arqueológico mostra que o costume de usar ossários para o sepultamento em Jerusalém só durou cerca de 100 anos, terminando por volta de 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Sendo assim, a descoberta de inscrições em urnas de pedra como essas fornece aos arqueólogos uma lista de nomes característicos da época de Jesus. E num dos ossários descobertos na tumba de Talpiot, escrito em aramaico, havia um nome surpreendente: Yeshua Bar Yosef. Yeshua, ou Jesus, filho de José. Yeshua Bar Yosef. Bem, quando isso foi achado, creio que os arqueólogos não ficaram muito empolgados. O público teria ficado, mas ninguém soube nada. Foi achado um ossário de Jesus, filho de José.